Bom, voltamos para recapitular quais são os primeiros passos depois da inserção no campo de estágio. Nós falamos no primeiro bloco que para que vocês sejam inseridos em campo de estágio, é preciso a contratação do seu professor, supervisor acadêmico, é preciso do aval da IES, é preciso de um convênio, é preciso de um termo de convênio ou termo de compromisso e é preciso que o supervisor acadêmico esteja em sintonia com o supervisor de campo e ele insira você no estágio, ok? Você não pode fazer estágio sem o aval, sem o início e sem essa articulação entre esses dois sujeitos, que é o seu supervisor acadêmico e o seu supervisor de campo, na instituição onde você vai fazer estágio. Aí, nesse slide que nós temos aqui agora, nós vamos recapitular as etapas de trabalho após a inserção do campo de estágio. Aí você foi inserido ali numa instituição, ou em dupla, ou em grupo, ou individualmente. A primeira coisa que você vai fazer é um plano de estágio. E esse plano de estágio, ele tem que ser supervisionado, tanto pelo seu supervisor acadêmico nos dias das suas orientações, como pelo seu supervisor de campo também, né? Porque as atividades que você irá fazer, você tem que discutir com ele. Ele é que vai orientar você, ou o seu grupo, ou a sua dupla, quais são as etapas a cumprir ali, qual é o seu horário, quais são as atividades que vocês vão fazer em conjunto, o que é o exercício profissional naquela instituição, como é que o serviço social é visto, o que ele traz de contribuição, qual é o seu usuário, como ele trabalha com esse usuário. Então, o plano de estágio, ele consiste em planejar, organizar e orientar como será o acompanhamento no estágio supervisionado. Aí você tem que planejar como ele vai ser, junto com o seu supervisor de campo, organizar aí as suas ações, né? Um plano que oriente exatamente como será feito o seu estágio. Quais são os limites que você tem como estagiário, qual é o seu horário, quais são as suas atividades, o que cabe a você aprender, o que cabe ao seu supervisor de campo, ensiná-lo, né? E depois você vai levar esse plano de estágio nas suas orientações acadêmicas para que o seu supervisor acadêmico possa ler e entender e discutir com você quais são as atividades que você está fazendo lá no seu estágio, que isso vai contribuir para a sua formação profissional. Bom, segundo passo é um diário de campo. Diário de campo é importantíssimo, gente. Ele é um instrumento que possibilita o armazenamento de informações, anotações e observações. O diário de campo é um livro que você leva, um caderno, né, da melhor forma que você quiser, um bloco de anotações, que você anota e armazena as informações do seu campo de estágio, o que aconteceu aquele dia, qual a sua percepção do que aconteceu, o que acontece ali com o usuário realmente tem ali o serviço social disponível para ele, e aí você tem que fundamentar com citações de autores. E aí que é o legal do diário de campo. Por quê? Porque ele te faz estudar, né? Ele te dá um embasamento teórico para iluminar o seu referencial teórico, que traz uma bagagem muito rica para você. Se você está fazendo estágio na assistência social, você pode aí anotar o que aconteceu aquele dia, a sua percepção do como o usuário foi atendido, a sua percepção do que aconteceu ali com o usuário, qual foi o respeito com o usuário, e daí você traz ali um livro, Serviço Social Contemporâneo, da Yamamoto, você traz um livro ali da Maria Osanira, Serviço Social Popular, porque ali sempre tem alguns capítulos que trabalham sobre o exercício profissional, como ele deve ser feito, como é que o profissional deve proceder, o que é o código de ética, o que é a ética dentro do exercício profissional, e assim você vai mesclando as suas anotações com as percepções dos autores. Então, o diário de campo,
ele é importantíssimo até para você fazer o seu relatório final, porque você anota ali as suas observações, você traz as citações dos autores que você já pode usar no seu projeto, você já pode usar também lá no seu relatório final para enriquecer, né? Porque isso é uma obrigatoriedade. E você tem depois uma análise do que você está aprendendo no seu campo de estágio. Bom, o terceiro passo, dentro do estágio, quando você já está lá na instituição estagiando, é a análise institucional ou diagnóstico. Por que isso serve? Bom, para planejar uma ação na instituição em que você estagia, é preciso que você saiba investigar a instituição, conhecer a instituição, fazer uma análise da instituição e um diagnóstico do que acontece ali. Mas também é preciso você conhecer o exercício profissional do seu supervisor de campo, fazer uma análise, né, daquele trabalho que está sendo proposto, uma análise das atividades que você faz ali, né, que são propostas para você, e um diagnóstico da instituição mesmo, um raio-x, né, para entender o que acontece, como o serviço social se desenvolve, por que ele é importante, né, como é que o usuário, né, é visto pelo serviço social, como o serviço social vê o usuário, ele realmente atende ao que se propõe a atender, né, o serviço social trabalha voltado ali para uma proposição que responda às demandas ali do campo de estágio que você está. Tudo isso é uma análise, além da instituição, a análise institucional, é um diagnóstico do exercício profissional que você está ligado, né? Do qual o seu supervisor de campo exerce as suas funções. Bom, a análise institucional, gente, ela é feita para quê? Né? Que é o terceiro passo que você faz quando você entra na instituição, depois de você ter construído o seu plano de estágio, depois de você organizar o seu diário de campo, né? E a análise institucional, então, ela é feita para que se tenha um conhecimento mais aprofundado da instituição e, com base nisso, além da instituição, um conhecimento aprofundado do trabalho, do exercício profissional, do seu supervisor de campo e, com base nisso, se levante uma demanda para possível intervenção. Por que é importante você levantar uma demanda para que você intervenha, né, para uma possível intervenção? Porque o seu maior projeto está baseado nisso. O estágio, ele realmente acontece para que você apreenda o exercício profissional, para que você entenda como o serviço social trabalha. Mas a sua primeira prova de fogo, né, dentro da sua formação profissional, é exatamente detectar um problema e propor uma intervenção, o que consiste as avaliações do estágio. Você detecta ali o que você pode fazer por aquele usuário, o que você pode fazer naquela instituição, quais são os problemas que ocorrem ali, as demandas que são apresentadas para o serviço social, as implícitas, né, as explícitas que você está vendo ali, que já são faladas pelo usuário, olha, eu preciso disso e disso, né, o meu problema é esse, e as implícitas também, aquela que o usuário deixa transparecer, mas não fala, mas que você percebe que é preciso serem feitas, né? Então, essa intervenção é muito importante. E aí, a partir da análise, surgirão as demandas, os problemas para as possíveis intervenções, ou seja, quando você analisar ali a instituição, o exercício